Olá pessoas, aqui é o Nesh. Essa semana com um convidado muito especial que vai estar falando com a gente sobre como era ser otaku antes e o que é ser otaku agora. Toda a questão de como a gente consumia a cultura, como a gente assistia os animes da época e diferenças importantes sobre como o anime era antes e como é agora. Vou apresentar ele, o Garou, do Japa Preto, o perfil do Instagram. Dá seu salve, Garou. Fala aí, galera. Boa noite a todos os ouvintes aqui desse podcast maravilhoso. Aqui quem fala é o Guilherme Caru, o Japa Preto. Bem-vindos a todos e vamos lá falar sobre essa importância de ser um otaku adventista e um otaku atual. Assim, eu queria estar começando fazendo uma pergunta assim, interessante, porque assim, quando eu assistia anime, né, muito por uma Certo. questão de que a minha família era uma... É uma parada que, no geral, tinha, assim, no Brasil muito naquela virada de 2005. De 2010 pra frente, isso ficou um pouco menos desmistificado. Mas Uhum. eu cresci num núcleo familiar que consumir cultura otaku era uma coisa complicada. Era muito associado ao que é do diabo e tal e tudo mais. Aí, não, é sério. Aí eu tinha que ficar assistindo, eu tinha que ficar assistindo escondido e tal. Eu lembro até que na época eu assistia anime no Anime Q ainda, né? Aquele site Nossa. antigo mesmo. E assim, no caso você, como a gente tinha conversado antes, você costumava assistir pelo VHS, né? Uma parada assim. Sim, cara. Eu não vou dar muito spoiler da minha idade, mas eu vivi, né, a era de ouro, vamos dizer assim, no Brasil, né, que foi a época da Manchete e tudo mais, que era uma precursora de animes e tokusatsu, né? Então, cara, o ruim da Manchete naquele tempo é que ela repetia muitos episódios. Então você ficava muito naquela bolha. Para você saber como acabava aquilo, a gente tinha um contato, né, vamos dizer assim, entre aspas, um muabeiro japonês, um amigo nosso, que trazia o conteúdo inédito para o Japão, para cá. Então a gente assistia muito em VHS, velho. Então era muito diferente. A gente já sabia o que iria acontecer, contava para os amigos e tal. Tinha novidade, as revistas japonesas, né, no tempo. E era, assim, vou dizer, um pouco mais tranquila, um pouco mais liberal, porque era uma novidade aqui no Brasil. Então a censura não era tão forte, exceto quando era algo muito a nível global, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, tinha uns episódios de Yu Yu Hakusho, por exemplo, teve um dos concorrentes lá do Yusuke que ele tinha a suástica na testa, né? Só que não era em relação a Hitler, e sim da hinduísta. Só que na edição aqui no Brasil apagaram, né? O pessoal da Rede Manchete apagou aquilo na testa. Sim, sim. Eu até achei interessante o Garou, porque aconteceu uma coisa similar com o Tokyo Revengers, que eles tiveram que censurar a suástica. Porque o que acontece? No caso, a história é porque a suástica, ela originalmente não era um símbolo supremacista. Ela era um Isso. símbolo hindu. Só que Isso aí. aí, o regime ariano, ele pegou, ele tomou esse símbolo para si e o resto toda a história, mas é interessante porque isso aconteceu recentemente com Tokyo Revengers, teve uma censura forte com relação a isso daí. E deixa eu te falar, e como Diga. funcionava a questão do fansub, que no caso vocês consumiam isso legendado, correto? Não, cara, aí que tá o grande viés. Nós vimos sem legenda nenhuma. Era era mais por você tentar entender a cena em si. Você via, mas não tinha a tradução mesmo, né, só chegou mais forte lá para os anos 2000, assim, vamos dizer assim, no Brasil, tá? Porque realmente a galera que traduzia, a internet começou a dar um bust nessa questão. Mas antes, não tinha não, velho. Tu era na raça mesmo, você tinha que aprender. Tinha a sorte, às vezes, de vir com os katakanas e os hiraganas, para quem não conhecia, então uma galera que queria pesquisar a respeito procurava dicionário, caía na liberdade para procurar e se virava. A gente via mais visual, entendeu? O que está acontecendo naquela cena, por exemplo, como é que o vilão foi morto, né? Eu não consigo dar porque isso é antigo, por exemplo, Saint Seiya. Tinha uma época que era a saga de Poseidon,
Não sei se a galera já teve o privilégio de assistir essa obra-prima. Mas aí, como é que o Poseidon foi derrotado? Então, assim, no Brasil, a Manchete chegava num certo ponto que ela retornava para as sagas anteriores, e aí a gente não sabia o que acontecia. Então, numa dessas, a gente viu como o Seiya derrotou o Poseidon. Então, não precisava do diálogo. Claro que tem um impacto maior você entender aquilo, mas você entender aquela cena, como é que foi a derrota, já foi satisfatório, entendeu? Entendi. Assim, eu acho interessante porque isso é uma parada que persistiu até algum tempo atrás da TV aberta, cara. Eu lembro de um anime que eu assistia quando eu era criança, que era o Hum. Zatbel, e o Zatbel tinha a mesma coisa. Zatbel só tem dublado até o episódio 52. Sendo que aí eu fui ver recentemente, Zatbel tem mais de 150 capítulos. Que ele chegava na primeira aparição daquela menina do cabelo rosa, que Uhum. era a namoradinha do Zatbel. Tinha a primeira aparição dela, eu até lembro que o Zet tinha problema pra enfrentar ela, porque ela era uma modo de água. Então ela Eita. tinha pro counter do Zet, que era de raio. Então a gente nunca teve, pelo menos dublado, nunca teve a conclusão dessa batalha. Por quê? Porque nunca foi dublado até esse ponto. Voltava. Isso era uma coisa até comum nos animes na TV aberta. Eu posso citar vários exemplos, Naruto, principalmente essas obras mais longas, que iam para mais Sim, de 100 episódios. Claro que tinha anime, como por exemplo, Hunter x Hunter, que foi dublado até o final do anime clássico de 99, o sim. Full Metal, eu não O lembro. Alquimista. Eu acho que o clássico é porque quando eu assisti o clássico, eu até tenho uma história de que a minha mãe me pegou assistindo o Fullmetal Clássico, ela me botou de castigo. Eu lembro que na época Coitado. passava. Não, é porque assim, cara, no caso do Fullmetal Clássico, nem tinha como tirar a razão dela, porque nos primeiros episódios era nego tirando alma de ser humano e botando em boneco, Caraca. pô, cara, e sendo que é até uma coisa que é uma das minhas reclamações com relação ao Brotherhood, que o Brotherhood, ele, assim, o clássico, eles precisaram encher muita linguiça pra poder Sim, alcançar. infelizmente. Porque isso era muito comum na época, né, cara? Muito anime passou por isso. Shaman King, Não, total. Fullmetal Clássico. Mas aí, com uma coisa que o Fullmetal Clássico tinha que era boa, a, tipo, as cenas elas tinham muito mais impacto. Tem uma coisa que eu Muito. fico bolado até hoje que não tem no Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não sei se tu vai Uhum. lembrar, garoto, logo no começo da história, que quando eles ainda estão lá na ilha de Lior, tem uma parte que a Rose vai falar com o pai Cornelo que o pai Cornelo tinha prometido ressuscitar o namorado dela, certo? E essa Certo. cena, que o pai Cornelo faz? Ele pega a pedra filosofal falsa, pega a alma de um monte de passarinhos e ele tipo forma um corpo do namorado da Rose, fazer a voz da Rose. E aquilo, no clássico, aquilo é muito impactante, tá ligado? E é uma Sim. coisa que no Brotherhood não tem. É isso, por exemplo, a Nina no Porra, nem Brotherhood. fala, cara. Não, mas aí que tá. No Brotherhood, ela Pra mim, o morre. que mais impactou, cara, do Fullmetal foi até esqueci o nome da menina agora, que o pai desgraçado transformou numa quimera. Shutucker. O Caramba, Shutucker. cara. Meu Deus do céu. Hoje, assim, nossa, eu vejo essa cena novamente, me dá uma aflição. Eu sei, e assim, no clássico, o que acontece? No clássico, a gente acompanha a Nina um bom tempo antes do Shutucker transformar ela numa quimera. No Uhum. Brotherhood, isso acontece muito rápido. Por quê? Porque a grande reclamação dos fãs do mangá é que, pelo fato, para tanto que o Fullmetal Clássico, se eu não me engano, tem até um filme chamado Conqueror of Shabala, que eles tiveram que fazer para terminar o anime clássico, Anime. Uhum. entendeu? Terminou, Sim, foi até um final interessante e tal, mas aí a grande reclamação dos fãs é que o clássico não tem muita coisa, sabe? Então o que eles fizeram quando eles fizeram o Brotherhood? Eu lembro até que na época a Hiro Marakawa, isso aí são coisas que eu dei uma estudada, que a Hiro Marakawa ela sincronizou para poder terminar o mangá junto com o anime. Tipo, o mangá acabava numa semana, na outra semana ia lançar o último episódio do anime. Ela tinha sincronizado com o pessoal da animação. Porque
A Hiruma Arakawa, assim, admiro ela, de verdade, acho ela uma das melhores autoras, não só por Fullmetal, mas por Genosage, que é um outro anime muito bom, mas ela é meio maluca, porque Não, total. ela não parou de trabalhar. Ela fez o Fullmetal até de resguardo. Ela nunca, tipo, Fullmetal nunca entrou em hiato uma única Exato. vez. Foram, tipo, foram 9 anos ininterruptos de Fullmetal Alchemist, lançando um volume por mês. Ela não parou. Se bem que Kishimoto também não parou, né, cara? O Kishimoto só teve a lua de mel dele depois que acabou o Naruto, né? Acontece. Não, E, cara, eles são muito e aficionados, caras. Realmente, quando a gente tem, quando tem a dedicação do lado da gente, né, nipônico, não tem jeito. O cara vai fechar aquilo até fechar mesmo o ciclo, né? Isso já é um costume, já é corriqueiro. Sim, saindo um pouco da diferença, eu achei realmente muito interessante toda essa coisa de como era consumido antes. Uma coisa que eu tenho percebido, garoto, é que assim, que eu acho muito interessante pegar uns anime mais antigos, tipo Vamos um lá. Shoujo Kakumeio Tena, esses Inuyasha e tal, e eu percebo uma coisa assim, que é a mudança do traço conforme o tempo, né, cara? Você vai pegar, por exemplo, um Yu Yu Hakusho e vai Sim. comparar com, sei lá, um Kimetsu no Yaiba ou até mesmo um Boku no Hero, você vai ver que, assim, são alguns detalhes importantes dentro do traço, né? Você vai ver que, assim, pode falar. Não, total. Isso eu até falar mesmo, um grande exemplo, que é uma obra que já está em constante, ainda existe até hoje, é o próprio Dragon Ball. Se você pegar o Dragon Ball dos anos 90, o clássico, o Z até Majin Buu, que o traçado é totalmente diferente. Tem uma evolução, porque acho que as demandas evoluem, né, cara? Geralmente os animes, os mangás antigos são mais quadrados. Tanto assim, eu vou te dar um exemplo, o Saint Seiya, comparado ao anime ao mangá, as armaduras dos cavaleiros são muito discrepantes. É muito quadrada as primeiras, né? O Seiya não tem aquele capacete mesmo, ela já era como se fosse um arco na cabeça, todo quadrado. Se a galera tiver a oportunidade de ver o mangá mesmo, é tudo quadrado, as capas são quadradas, então é uma tendência daquele tempo, entendeu? E foram evoluindo. Assim, o que eu queria estar conversando com você é o seguinte, cara, porque assim, algumas vezes, muito pelo tanto de anime que lança atualmente, né? Que eu creio que naquela época não lançava 2, 3 ICKs por temporada igual lança hoje, sabe? E Uhum. o que eu vejo, até um meme que o pessoal fala muito com relação ao ICK, é que todos os protagonistas têm aquele mesmo estilo. Geralmente um cara com uma cara de tacho, de trouxa, com cabelo preto, e assim, é esse padrão pra maioria dos animes ICKs. Um ou outro que vai mudar. E nem tanto, cara. Isso é o que eu tinha te falado antes. Eu peguei, por exemplo, Shoujo Kakumeio Tena pra assistir, e a animação de Shoujo Kakumeio Tena é lindíssima, uma animação realmente muito boa. Só que, tipo, um dos motivos de eu ter dropado o Tena é que é uma animação muito boa, mas eles ficavam repetindo, sabe? A animação, não sei se é por uma questão de orçamento, e Pensamento, é uma sim. que é até uma coisa que eu acho que, se eu não estou enganado, o Saint Seiya passou muito por isso também, né? Exato, é isso que eu ia falar agora. Não só Saint Seiya, tinha muita cena repetida mesmo, o próprio Dragon Ball Z, tem alguns frames que são repetidos, só que assim, ao olho de uma criança passa batido, mas quando você amadurece, tem essa visão técnica, como você está abordando, não tão técnica, tão aprofundada, mas só assim, eu já vi essa cena repetida, né, que a pessoa bate no lugar, vai pro outro, etc. Dragon Ball Z é muito rápido, mas tem muita cena repetida assim. Não chega a ser enchimento de linguiça, né, mas é mais realmente de estilo expressado, cara. Eu tinha visto a respeito que era para economia de frame, né, porque antigamente a forma, né, da computação de fazer animação era muito mais arcaica do que hoje, não tenho sombra de dúvidas. Então, já que você vai repetir uma cena, por exemplo, do Seiya fazer o Meteoro de Pegasus, ele vai fazer a mesma posição o tempo todo, então para que eu vou pegar, né, um elemento de fundo diferente, bota mesmo ele só fazendo a posição dele, né, assim como os outros cavaleiros, dentro de uma constelação.
e pode botar isso em diversas vezes contra vários episódios. Aí já é economia de tempo, que os caras tinham que desenhar, né, bastante, e daquela animação rolar. Assim, eu acho que, se eu não me engano, eles usavam células, não é? Na época? Não era nem computação gráfica direito, é uma parada meio de célula, né? Uma parada assim, Era, não? cara. Chega a ser meio como. Não vou dizer se era película. Eu esqueci como é que era essa tela. É uma tela, parecia, sabe o quê? Com um papel. Como é que era, gente? É um papel muito fino, papel de arroz, se eu não me engano, que a pessoa repetia várias vezes e fazia a animação mesmo como se fosse um bloco de papel, sabe? Até aquele folheado, aquele. Era. Não é um bloco de notas, não, mas era como se fosse um caderno, a cada folha tinha uma ação diferente. Era muito complicado de ser feito na animação dos anos 90. Mas era nessa pega, assim, entendeu? Sim, sim, sim. É porque, assim, cara, na realidade, fazer animação, no geral, isso aí, pra dizer a verdade, cara, assim, mudaram as tecnologias, mas o trabalho pra fazer, ele continua muito forte. Por quê? Sim. Assim, você vai pesquisar sobre isso, você vai ver que a situação de trabalho dos animadores japoneses não é um bagulho fácil, tá ligado? Tem Uhum. inclusive animes diretamente falando sobre isso, que é até o Shirobako, que é basicamente que o Shirobako, ele é basicamente a história de uma produtora de anime, sabe? E o modo como eles vão descrevendo todo o processo de como fazer um anime é de uma parada muito realista e você consegue perceber o quanto que é complicado a parada lá mesmo, sabe? Mas Sim, aí sim. é outras questões e tudo mais. E quanto a mangá, cara, no caso costumava vir com muita frequência mangá do tipo, porque assim, no Uhum. caso, pelo que eu sei, tinha muito mangá da Conrad, não é? Que era essa empresa mais antiga. No caso, era a Conrad, veio antes da Panini, como é que era mais ou menos isso? Cara, na verdade, era JBC. Sim, Ela vendia em parceria com a Conrad, na verdade, ela traduzia, né, mas a sim, JBC que vendia mais aqui no Brasil como importação. sim, sim. Então, a Panini entrou bem, bem depois, assim, nos anos 2000 a Panini que imperou, pegou a maior Sim. parte aí dos que estavam em alta. E como era feito isso, cara? Se você tinha interesse de conhecer mais a fundo a história de Uhum. algum anime, se você realmente gostava daquilo ali, queria conhecer mais, aí você tinha que buscar só no original. Aí que tá o grande problema, porque ou você buscava a orientação de aprender aquele idioma, que aí cada mesma história da animação que não tinha tradução, isso é Uhum. Tokusatsu também e tudo mais, aí você acaba aprendendo. Por isso, muitas vezes, no início, eu aprendi até os ideogramas e tudo mais por costume de ficar lendo, porque se repete muito. E a escrita, depois que você aprende um certo ponto, né, desses mangás, ela se torna-se meio que corriqueira, porque é a voz que os caras colocam no dia a dia do japonês. Então Uhum. você acaba entendendo ali umas certas expressões, até às vezes umas, vamos dizer assim, de baixo calão, mas acaba aprendendo, infelizmente, porque é um corriqueiro deles, entendeu? E quem trazia mais era a JBC do Internacional. Depois que a Conrad começou a traduzir Senseiya, né, porque Uhum. as pessoas pediram muito justamente para entender mais da essência, por exemplo, uma coisa, alguns pontos, né, fazer um contraponto aqui. Senseiya, eles são irmãos por parte do Mitsumasa Kido. Mas isso não Uhum. foi explicado no anime, só foi explicado no mangá. Não É, sei é, se é... assim, deixa eu te interromper rapidinho. É que é uma Claro, por parada meio favor, cara. estranha, porque vamos ser sinceros aqui. O ponto é que, vamos pegar, por exemplo, o Ikki e Shun. Uhum. O Certo. Ikki e o Shun, ele. Não, o Ikki é meu irmão, não sei o quê. Mas por que que o Ikki só tem essa parada com o Shun se todo mundo meio que é irmão ali, tá ligado? Isso que eu não entendo, cara. É umas coisas que assim que eu fico pensando, caraca, eu fico pensando, cara, que algumas coisas você tem que pensar que esse anime era pro público, sei lá, 12, 13 anos. Então eu acho que essa coisa do Mitsumasa ser o pai dos moleques é melhor não ter. Porque se a gente pensar friamente, pensar tipo, o cara
pegou, fez filho em tudo quanto foi lugar do mundo, Isso chamou aí. esses guri todinho, mandou um pra Antártica, um pra Ilha da Caveira da Morte, ó pra onde que ele manda a ilha. Ilha da Manda Rainha da Morte. Ilha da Rainha da Morte, manda o outro garoto pra Grécia pra ficar socando pedra. Maluco, se bater, cara, se Outro bater um pra conselho, China. o outro pra China, pra treinar lá com o Yoda roxo. E, cara, se bater um conselho tutelar ali, o Mitsumasa vai preso, cara. Ele não sai da cadeia nunca mais, tá ligado? Certas coisas é melhor não explicar. Não explica. Você só pegou. Porque é menos errado, sabe? É menos errado.